Eu não sei quantos estiveram aqui hoje pela manhã e quantos não estiveram. Porém, nós iniciamos hoje uma tarefa muito importante para a vida desta igreja. Nós começamos a compartilhar com a igreja sobre a essência de uma visão que nós denominamos AME. Quem já ouviu falar do AME? Uau! Quem nunca ouviu falar do AME? Mas não confundam. Eu não estou dizendo, eu não estou perguntando para você se já ouviu a palavra AME. Sei que vocês ouviram. Eu estou falando se vocês já ouviram falar do AME. Alimente, mobilize, edifique. Entende? Então, a nossa tarefa hoje, ela foi para transferir a essência de alguma coisa que nós precisamos viver. Ela não vem para nós aleatoriamente, mas ela vem debaixo de uma onda profética divina para os tempos que nós estamos vivendo, preparando esta igreja para subir com Jesus Cristo nos ares. Aleluia! É muito maravilhoso isso. E eu disse de manhã que eu estava tremendo. E realmente, minhas mãos estavam suando. Por quê? Porque isto é tão importante e tão sublime que Deus está nos colocando, que eu me sinto incapacitado de poder compartilhar na essência, na profundidade. Quando a palavra de Deus diz assim, eu peço, ó Deus, quando Paulo diz, eu peço, ó Deus, para que Deus toque em vocês, para que Deus ilumine vocês, para que vocês possam entender a extensão, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Porque nós estamos tão acostumados a essa palavra, eu amo, que perdemos a essência do centro de todas as coisas. Nós queremos explicar uma coisa que é inexplicável. As pessoas, os maiores poetas do mundo tentam explicar o amor, eles tentam falar do amor, são poesias maravilhosas, mas não chegam sequer a uma fração daquilo que realmente o amor é. Porque o amor não é um sentimento, o amor não é alguma coisa humana, o amor é Deus. Deus é amor. E você não pode explicar. Você só pode experimentar. E para que você possa experimentar, você precisa entrar na visão celestial. Eu amo muito aquele texto de Eliseu, quando ele estava numa certa cidade e foi cercado pelo exército do inimigo. E então, aqueles soldados todos ali, com suas lanças, com suas armas, e era cedo, e Eliseu estava para tomar o seu café, e o moço dele, o seu criado, vai até lá fora da casa onde eles estavam, e ele volta tremendo, ele volta pálido, ele disse, não vai ter café, não. Mas por quê? O senhor não está sabendo o que está ali fora. O que está lá fora? Isso é um exército. Um exército inteiro. Pegar um homem. Eliseu não mudou de expressão. Eliseu não ficou com sua respiração mais ofegante. Continuou do mesmo jeito. Como é que pode?
Qual a solução para isso agora? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos correr? Não tem lugar, está tudo cercado. E ele coloca as mãos sobre os olhos daquele homem e diz: Deus, abre os olhos deles. Isso é chave. Abre os nossos olhos, Deus, para enxergar o que é necessário enxergar. Isso agora vai lá fora. E quando ele sai, ele agora não tinha somente aquela visão daqueles soldados com lanças, com suas armas, mas acima deles, ele viu uma outra cena. Os anjos guerreiros de Deus, todos ao redor deles. E Eliseu disse: por que temer, se todo o exército de Deus está comigo? O propósito de nós estarmos aqui hoje é para que nós possamos abrir os nossos olhos para entender que Deus tem um plano e Deus tem um propósito. Eu disse pela manhã e repito agora para vocês: esta igreja, eu não estou falando da igreja Batista Ágape, eu estou falando esta igreja, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se reúne nos 4 cantos desta terra. Ela não vai subir para encontrar Jesus nos ares com máculas e rugas. Ela vai imaculada, ela vai sem mancha. Aleluia! Sem mancha, sem mácula. E agora você pergunta: mas como? Porque geralmente nós partimos das nossas experiências. Nós partimos daquilo que a palavra de Deus diz: aquilo que eu quero fazer de bom, eu não faço. Aquilo que eu quero fazer de mal, eu também não faço. E aquilo que eu mais desejo fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. E então, sou um miserável. Então isso não entra no meu coração, isso não entra, pastor. Eu tenho dificuldades de entender que uma igreja subirá desta forma. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Querem uma boa notícia? Quando Jesus Cristo vier nos buscar, Ele não vem numa ambulância, Ele vem nas nuvens. Eu nunca vi uma igreja, uma noiva vir para a igreja de ambulância. Você já viu? Ela vem de quê? Bom, depende de onde você está. As noivas lá no Ceará podem vir de jegue. Aqui vem de limousine, não é? É uma coisa maravilhosa. E elas, eu já fiz muitos casamentos na vida, graças a Deus. E a gente, todo casamento nunca falha. Você toma um chá de espera. Fica todo mundo sentado, olhando para as paredes, olhando para o outro, olhando os vestidos das outras. Que ridículo, que bonito. Ai, que coisa mais linda. Olha o cabelo dela, olha o cabelo daquele. Oh, que cabelo, ele não tem? E a gente vai falando, vai arrumando conversa, até que, graças a Deus, os músicos chegam. Quando os músicos chegam, eu digo: vai começar. Aí entra toda aquela fila de padrinhos, todas as testemunhas, e entra os menininhos e tal, aquele último garotinho trazendo aquele buquezinho de flores. Aí chega o momento. Então, no script, tem que ter um momento. Parará, 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 tá. Aí as portas se abrem e ela vem. É uma maravilha. Eu choro de ver. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Primeiro, não vai ter atraso para essa noiva subir. Segundo, não vai demorar.
É num abrir e fechar de olhos. Então, nós temos que entender o seguinte: se você entendeu as parábolas, a parábola da virgem, das 5 virgens, das 10 virgens, eu falo 5 porque, para mim, eu estou no meio das 5 que estavam com a lamparina cheia, e eu espero que você esteja também lá, amém? Então, você tem as 10 virgens ali, e elas estavam aguardando o quê? O noivo chegar. Então, enquanto você tem tempo, quando as noivas disseram para ele: ó, dá-me um pouco do teu azeite, porque o noivo está para chegar e o nosso acabou. Ele disse: não, porque se eu for dar para você, pode ser que a minha lamparina se apague, e se a minha lamparina se apagar, são 2 que não vão entrar. Então você volta lá na cidade e compre o seu próprio óleo. E é um momento de nós comprarmos óleo. Dá tempo. Mas quando a trombeta soar, não dá. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Ele está falando, não é só nessa igreja, ele está falando nos 4 cantos da terra. Então é muito importante que nós possamos entender o que nós estamos aqui. E hoje de manhã nós passamos pelos conceitos, nós começamos a dizer para vocês que o homem tem o seu fundamento no amor. O amor. E nós paramos aqui, dizendo para vocês que a esfera do amor de Deus não é igual ao nosso amor. Nosso amor é impuro. O amor de Deus é perfeito. A sintonia do Espírito Santo com o Filho, Jesus Cristo e o Pai, são tão perfeitas que eles são inseparáveis. E é uma das coisas mais difíceis, e nós até contamos a experiência de um rapaz que queria conhecer a Trindade. Ele queria entender, mas não dá. Por quê? Porque nossas mentes são tão finitas e são tão pequenas que não cabe. E nós precisamos da revelação do Espírito Santo para entender certas coisas. Agora, veja bem, o que nunca entrou no coração dos homens, o que nunca se viu, o que ouvidos ainda não ouviram, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nós estamos dizendo: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão, na mesma dimensão. E agora, nós precisamos entender quem é aquele que ama, e Jesus diz muito claro, e faz muito claro: esta é a verdade, e é isto aqui, o que significa amar a Deus e amar ao próximo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado nisto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quanto você ama a Deus? Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Eu estava no começo do ministério e nós tínhamos um casal amigo, eles eram bem idosos, e chamavam-se Waters, era um casal de americano. E essa mulher era uma senhora, seu marido já havia partido para o céu, e eles eram muito bem de vida, muito bem de vida. E eles me impressionaram. Ela chegou para mim depois de uns dias, e o seu esposo está falecido. Ele estava como conselheiro, um dos conselheiros do banco Wachovia, que é um dos maiores bancos na América e na Europa. E o homem estava ali, ele era conselheiro dos diretores, do presidente do banco. Então ele tinha muito status, tinha muito dinheiro.
Mas ele era muito simples. No aniversário deles, ou numa festa de Natal, eles saíam os dois para fazer compras. Eles escolhiam a melhor loja da cidade. Eles escolhiam o lugar mais caro da cidade. E eles iam até aqueles lugares. Ela para uma loja, ele para outra loja. E ele ficava olhando o melhor vestimenta para ela, um vestido. E ele era o sonho das vendedoras. Sim, senhor. E esse aqui vai ficar lindo na sua mulher. Ele disse, eu estou imaginando, mas quanto custa? Não, tem um mais caro? Tem. Então mostre. E ela corria para mostrar. E depois que ela mostrava o mais caro e que esse aqui vai dar certo, então ele disse, muito obrigado. Ele anotava o preço, ia para casa. E ela estava fazendo a mesma coisa por ele lá. Anotava o preço. Eles voltavam. Eles se ajoelhavam. E diziam, Senhor, nós não temos que receber presentes, porque já recebemos de Ti o melhor presente, que é um ao outro. E a Tua graça tem sido maravilhosa em nosso espírito. E aqui está essa oferta. E sabe o que eles faziam? Eles levaram aquela oferta, pagava para uma pessoa ir numa viagem missionária, ia num orfanato e dava no orfanato. E assim, eles nunca deram presentes um para o outro. Muitas pessoas viajaram com as somas de dinheiro que eles gastariam um para o outro, mas ele disse, nós já temos o suficiente, vamos dar para o reino de Deus. E essa mulher um dia, ela vem e ela fala comigo, ele tinha falecido há alguns dias, e ela chega, ela disse, vem comigo, pastor Roberto. Eu disse, vou. Naquela época nós estávamos bem no começo da igreja, eu estava no ministério novo. Ela falou assim, olha, ela abriu o guarda-roupa assim, parecia, eu não posso dizer Garbo, porque a Garbo não vendia aqueles ternos, mas era uma coleção de ternos. Ela disse, é tudo seu. Aí eu olhei, nenhum serviu. Que vontade de eu poder emagrecer naquele momento, para poder pegar tudo, mas não deu. O homem era muito magro. Aí ela me levou na garagem e tinha um Cadillac. Vocês sabem o que é um Cadillac? Não, porque Cadillac aqui não é aquele do Roberto Carlos, não. Cadillac é o melhor carro americano. É a linha de carros mais sofisticada, lindo. Estava quase zero. Ela disse, se você vier para os Estados Unidos e você morar aqui, esse carro é seu, pode levar. Eu digo, uau. Quase que eu disse, para já. Mas eu disse para ela, não, eu não posso, porque eu tenho um compromisso com a igreja. E eu não vou deixar aquilo para vir para cá. E olhando para o carro. Eu saí dali, depois eu vim saber. Ela chamou a empregada doméstica, uma senhora que trabalhava com ela há muito tempo. Ela disse, minha filha, esse carro é seu, pode levar. E o que ela ficou? Ela ficou com um Impala 66. Ela nunca permitiu, eles nunca permitiram que as riquezas deste mundo pudessem tirar a essência da riqueza de Deus. Nunca foi a riqueza deles o tesouro deles, mas o tesouro deles era a riqueza da graça de Jesus em seu espírito, e por isso seus corações estavam bem arraigados e bem alicerçados na graça de Jesus. E ela me deu um livro, e esse livro chamava-se A Bíblia e os Seus Milagres. Aquele livro era interessante porque ele não tinha nada escrito, tudo que ele fazia era relatar fatos bíblicos, só relatando fatos bíblicos. E quando eu estava retornando, eu estava em Miami, eu entrei no avião, eu estava cansado, eu sentei naquele avião e eu levei aquele livro na minha bolsa de mão,
porque eu queria olhar o livro, aquilo me atraiu. Mas foi interessante, porque no momento que eu sentei, eu digo, relaxei. Aí eu digo, bom, agora eu vou pegar meu livro, eu vou ler esse negócio. Eu peguei o livro assim, e a voz do Senhor soou, e Ele disse assim: você me ama? Eu digo, eu te amo, Senhor. Ele disse, você realmente me ama? Eu disse, claro que eu te amo. Então, que resposta mais simples? Se Jesus perguntasse para você agora, você me ama? O que você diria? Não, te odeio. Não, te amo, Senhor. Ele disse, pegue o livro que está na sua mão e abra. Quando eu abri exatamente numa parte onde o autor colocou se eu não me engano, era 144 mandamentos contidos no Novo Testamento. E aí o Senhor disse, aquele que me ama, cumpre, guarda os meus mandamentos. E eu comecei a ler, porque estavam listados. E os mandamentos estavam todos listados ali. Amai uns aos outros, não tenha para você, não faça isso, não. E quando eu cheguei aproximadamente em cerca de 10, as minhas lágrimas começaram a descer nos meus olhos, no meu rosto, e eu comecei a balançar minha cabeça. Eu não podia mais ler aquele livro, eu fechei aquele livro e disse, não, Senhor, eu não te amo. Porque agora a minha resposta não estava sendo baseada naquilo que eu pensava do amor, estava sendo baseada naquilo que eu vivia do amor. E eu não vivia aquilo. E eu desafio vocês aqui, que se nós tivermos todos esses 144 mandamentos, e se você começar a ler um por um, você talvez vai chegar na mesma condição que eu cheguei. E você não vai poder olhar nos olhos dele, você não vai poder dizer, eu te amo. Por quê? Porque o seu amor não é a sua palavra, o seu amor é a tua vida. O seu amor é aquilo que você faz, é aquilo que você vive para a glória dele. E o amor dele tem que ser derramado em nossos corações para que nós possamos viver na dimensão e na esfera do amor dele. Porque quem ama a Deus, ama o seu irmão. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, tem o poder de Deus para guardar a palavra. E se nós não estamos guardando a palavra, pode ter certeza que existe uma esfera de medo em você, medo de terminar a vida, medo de ter um câncer, medo de não ganhar o dinheiro, medo de não pagar as contas, porque o medo nada mais é do que a expressão da tua alma gritando para você, falta amor em mim. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente estava assim querendo conquistar uma menina, se achava a menina bonita, aí dizia assim, olha, essa daí pode ser. Mas você ficava ensaiando. Por que a gente ensaia? Porque você está com medo de uma resposta. E se eu disser, eu quero namorar você, e ela responder, não. Então você fica ensaiando. Você tem que ter muita certeza para você lançar o bote. É muito ruim você amar uma pessoa e não ser correspondido, não é verdade? Eu me lembro de um sonho que Deus me deu, esse sonho foi muito real. Eu me lembro que a gente estava numa fila, mas era uma fila única. Eu não gosto de fila. Eu amo ser idoso. E você está naquela fila e eu lá na fila, e tinha uma porta muito estreita do céu, e tinham 2 anjos, e eles faziam assim, passava.
faziam assim, assim, e mandava para fora. E aqueles que saíam para fora, saíam gritando, desesperados. Eu digo, e meu coração batia. À proporção que eu ia chegando mais perto, eu ia suando, eu ia ali, e de repente chegou a minha vez, e eles olharam para mim, sorriram, e disse, pode entrar. Passei. Mas aqui nós temos uma certeza. Não só o Senhor diz, se você amar, eu amarei vocês. Gente, isso é fantástico. E Ele diz, não somente eu vou amar vocês, mas eu vou me manifestar para vocês. É isto. Nós temos que entender. Agora veja, todo esse amor sublime de Deus, todo esse amor derramado em nosso espírito, ele é derramado para ser compartilhado. Eu gostei da música, a primeira música. O Rio de Deus. Mas o São Paulo é de Deus também. Rio Grande do Sul é de Deus. Então, é o Rio de Deus. Mas veja, o rio não corre sem um leito. Também o amor de Deus não corre senão por nós. Então é necessário haver uma interação gloriosa entre o Espírito Santo. Por isso que Deus correlaciona isso. Ele diz, se você me ama, você deve amar o seu irmão. Esse rio de vida que vem para você, você tem que fluir para os outros. Por isso que Jesus Cristo bradou em alta voz, se vocês crerem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas não é simplesmente crer em Jesus, é crer em mim conforme as Escrituras falam ao meu respeito. Aleluia! Então rios fluirão. E é gostoso você fluir no rio. Amem. Essa palavra é uma palavra forte. Em qualquer língua. Ame significa, é um verbo que a palavra de Deus coloca ali e diz, agapau. Cuidado, porque se estamos no Espírito é agapau, mas se estivermos na carne pode você ler agapau. E não é agapau, que significa receber com alegria. Receber com alegria. Significa estar satisfeito. Quem ama, recebe com alegria. Quem ama, está alegre, está feliz, aleluia. Quem ama, está satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas, aleluia. Não tem tempo ruim. É um Lima na vida. Eu amo o pastor Lima. Porque eu nunca vi aquele homem com raiva. Eu nunca vi o pastor Lima. Eu queria que ele estivesse aqui. Eu sempre disse, quando ele costumava trabalhar no posto Ipiranga, eu disse, o posto Ipiranga fez uma injustiça contigo, Lema. Ele disse, por quê? Porque eles colocaram um monte de coisa lá, até água batizada, gasolina batizada, e eles nunca disseram, né? Venha para o Ipiranga também. Por quê? Porque nós temos o Lima, que ora pelas pessoas. O Lima um dia chegou para mim e falou assim para mim, pastor, está vendo esse caderno aqui? Ele mostrou um caderno dessa grossura. Ele disse, isso aqui, pastor, é só o que Deus faz sobrenaturalmente. Os outros que são mais pequenos não dá para colocar, porque senão não cabe. E ele foi mostrando pessoas curadas de câncer, pessoas andando, pessoas fazendo isso. Por quê? Porque ele nunca se viu um frentista de posto. O Lima sempre se viu um ministro de Jesus Cristo, que Deus colocou na frente de uma bomba de gasolina para orar por todo aquele que vinha encher o tanque. E as pessoas vinham com o pretexto de encher o tanque, mas na realidade eles queriam era ser cheios do Espírito Santo.
e encontrou um homem fiel. Um homem que, quando eu prego em qualquer lugar, eu digo: se vocês querem entender o que é prosperidade divina, vá na casa do Lima, que você vai entender muito bem. Ame nos passa, escute, o ame nos passa um significado de estar feliz com as coisas que Deus está realizando. Aleluia. Sabe, Deus às vezes cura uma pessoa, faz um milagre, aquela pessoa recebe um milagre. Quando a pessoa sai por aquela porta, ao invés de dizer glória a Deus, Deus curou uma pessoa, ela sai por aquela porta dizendo assim: e os demais que foram na frente, não aconteceu nada. Por que Deus não curou? Quando nós estamos na esfera de amor divino, nós compreendemos o coração de Deus, porque o coração dele e o nosso bate na mesma direção, no mesmo instante, porque o amor dele é isso. Quando Deus pulsa o coração dele por uma pessoa, o meu pulsa por a pessoa. Quando Deus ama aquela pessoa, minha alma se enche de compaixão por a pessoa. Era isso que acontecia com Jesus. Ele tinha compaixão de vidas. Ele nunca excluiu ninguém. Então, o ame é uma visão de Deus para nós, profética, que nós vamos receber do amor dele, a tal forma que esse amor, na dimensão da oração de Jesus Cristo: Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E então Deus vai nos levar a essa intimidade tão profunda, que nós vamos poder olhar para as pessoas diferente da forma como nós vemos agora. Nós não olharemos mais a vestimenta das pessoas, nós não olhamos as casas das pessoas, nós simplesmente olhamos o coração das pessoas, e nós vamos recebê-las como ela é, porque estamos cheios do amor de Deus. E se nós vamos nos movimentar como um corpo vivo, eu tenho que entender o que o Espírito está dizendo. Eu me lembro que quando o pastor Paul Yang-Shu estava bem no auge, no começo do seu ministério, ele era mundialmente famoso. Ele conta uma experiência de que a igreja foi sendo cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, e havia uma senhora já velha, e ela disse: eu quero fluir na graça. Mas, meu amado irmão, fluir na graça não dá, porque às vezes o fluir quer ir, mas o corpo não vai. E essa mulher disse: mas eu quero fazer alguma coisa. Eu não posso ir para o supermercado, porque eu já não dirijo mais, eu não posso fazer isso, eu não posso ir para outra cidade, eu não posso ir para outro país. Então sabe o que ela fez? Deus deu sabedoria a ela. E ela veio, então ela fazia o seguinte: ela botou uma cadeirinha lá no estacionamento do prédio dela. Aí ela ficava sentadinha na cadeira. Quando chegava aquelas outras mulheres com compras, e não tinham, sabe aquelas muitas compras que você não tem como carregar tudo, ela vinha e oferecia ajuda. Ah, obrigado, você faria isso para mim? Faço com muito prazer, faço com muito carinho. E pegava aquelas compras e levava, e quando ela entrava naquele apartamento para deixar as coisas, nunca ela saiu sem ganhar aquela alma para Jesus, porque tinha sabedoria. Porque o amor dela queria alcançar vidas. O amor dela entendia uma questão que muitos nós não entendemos. Se você não tiver o amor de Jesus, se você não pertencer a Ele, você nunca vai entrar no céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o homem, ele foi idealizado por Deus. Para quê? Para que nós possamos ser conduítes deste amor na direção uns dos outros. Aleluia. Porque nossas mãos são as mãos dele, os nossos pés são os pés dele, o nosso corpo. Ele disse: vocês são meu corpo. Aleluia. O homem
é uma esfera de felicidade e está diretamente ligado ao guardar os mandamentos do Senhor. Por isso que eu digo para vocês e eu precisamos mergulhar na Bíblia, mergulhar nos textos sagrados, fazer com que isso seja parte das nossas entranhas, fazer com que isso seja vivo, fazer com que essas palavras, elas se encarnem em nós, para que nós vivamos. Se possível fosse, alguém entrar aqui e poder ler uma Bíblia de capa a capa, olhando nossos comportamentos, sem ler uma palavra desse livro. Essa é a igreja que Jesus quer. Então, ame, há um aspecto importante na definição de ame, muito importante para o que estamos estudando. O apóstolo João revela em sua primeira carta verdadeiras chaves para que nós possamos entender a visão e dimensão profética do ame. Eu disse visão profética. O que uma visão profética fala? Ela fala daquilo que ainda não se vê, mas que existe nas regiões celestiais. Somente o profeta pode trazer daqui para cá, pelas palavras ungidas de Deus, inspirados. Então o que vem de Deus para as casas e para as famílias, virão por nossas bocas, em nome de Jesus Cristo. O que significa a sigla DNA? Eu não vou perder muito tempo aqui, porque isso aqui é mais técnico, é só para a gente entender algumas coisas. Significa em biologia, o DNA é a sigla do ácido desoxirribonucleico, que é uma molécula que armazena a informação genética de todos os seres vivos. Uau! Esquece. Mas ouçam. Não é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam a essência disso aqui. Olha só, DNA carrega as instruções genéticas essenciais para o crescimento e desenvolvimento, funcionamento e reprodução de todos os organismos vivos conhecidos. As funções do DNA são as seguintes: informação do armazenamento genético. O DNA armazena instruções para a formação de proteínas que carregam adiante a maioria das funções biológicas. O DNA, ele é o responsável pela replicação, ou seja, o DNA pode fazer cópias de si mesmo, assegurando que sejam passadas informações genéticas de célula para célula e de uma geração para a próxima geração. As funções do DNA são as seguintes: a expressão do gene, ou seja, os segmentos de DNA chamados de genes são transcritos dentro do RNA, ácido ribonucleico, e transformados em proteínas. E partindo desse conceito de DNA, podemos enxergar que ele é a própria vida, a vida eterna em cada um de nós. A vida eterna está em você e está em mim. E veja, o amor, que é o DNA de Deus, nos replica na mesma dimensão, na mesma atmosfera, porque nós carregamos as informações genéticas do poder de Deus e dele mesmo. Porque quando carregamos o amor, carregamos Deus. E quando nós compartilhamos Deus, nós compartilhamos vida. O homem possui a informação genética, a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Olha só, para a formação da igreja, ele é o replicador da vida espiritual em cada organismo vivo, cada crente. Aleluia. Formando um só corpo. Trazendo vida. E Jesus nos dá uma visão. Ele diz assim: as minhas palavras são vida. As minhas palavras são espírito e vida. Se somos formados filhos, se temos vida em nós mesmos, então esta vida é transferida
por palavras. Por isso que eu digo para as pessoas, o AME não é célula, o AME não é pequenos grupos, o AME não é estudo bíblicos, o AME é vida. E transferi-la uns para os outros. O AME é a expressão da vida. Por que eu estou falando para vocês isso? Porque isso tem que estar vivo em cada um de nós. Você tem que levantar de manhã e você tem que entender que você tem vida. Ah, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu aceitei Jesus. Quando você vai para o céu? Eu vou lá na frente, espero que não seja muito cedo. E quando eu chegar lá, eu vou ter uma vida eterna. Você tem vida eterna. E a vida eterna continua no céu. Quando você dormir. Quando você for trasladado. Ela nunca mais acaba. Foi isso que Pedro e João disseram. O que eu tenho, isso eu dou para vocês. O que vocês têm? E aquele homem veio, o que você tem? Você acabou de dizer que você não tinha dinheiro. E o quê? Eu vou dizer o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta. A Bíblia diz que a vida entra nos artelhos daquele homem, começa a formar músculos, reviver nervos. E aquele homem já levanta forte, porque a Bíblia diz que ele deu um salto. E aquele homem, quando saltou e ficou no pé, ele saiu correndo para dentro do templo, porque talvez há anos ele estava ali, olhando todos entrarem no templo, mas ele mesmo não podia entrar, porque a lei dizia que um coxo nunca entraria num templo. E agora, qual foi o primeiro lugar que ele foi? Para o templo. Sabe por quê? Eu estou livre. Porque alguém tinha o que dar. O homem é essa visão. A vida dentro de cada um crente. Nós vamos chegar numa consciência tão profunda, e eu gostaria, eu oro e eu peço que vocês orem, que nós tenhamos uma consciência tão profunda de que temos vida dentro de nós mesmos, que nós não vamos medir esforços, nós não vamos medir distância, nós não vamos medir custos, porque eu sei, que se eu for naquela casa, Jesus Cristo vai fazer alguma coisa. Porque eu não voltarei com minhas mãos vazias, porque está escrito na palavra dele, e o Pai tirou os galhos da tua vida, podou os galhos da tua vida, e o Pai tem adubado você com o amor dele, para que você dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça. E ele ainda diz mais, e olhe, eu quero que vocês sejam frutíferos. E por que eu quero que vocês sejam frutíferos? Porque quando vocês alcançarem essa maturidade, vocês foram cheios de frutos, vocês pedirão ao Pai o que vocês quiserem, e o Pai responderá e dará a vocês. Então, se nós não estamos recebendo, não é porque a palavra falhou, é porque nós somos falhos, e ao invés de perguntar a Deus por que Ele não fez isso ou não faz aquilo, ao invés de perguntar a Deus por que Ele cura um e não cura o outro, ao invés de perguntarmos a Deus por que aquele tem casa e aquele não tem casa, e ao invés de nós ficarmos indagando perguntas que não têm respostas, se nós simplesmente nos quebrantássemos e disséssemos para Deus, eu não tenho o amor na essência da tua palavra. Por quê? Porque algo não aconteceu. Seja a palavra verdadeira e todo homem mentiroso. São passados para dentro dos corações e mentes de cada membro da igreja, que são transformados em vida espiritual para cada vida na igreja. Aleluia. Estávamos nos Estados Unidos, nós começamos um pequeno grupo lá de oração,
E eu me lembro que numa quarta-feira à noite eu fui e comecei a falar do Evangelho. E naquela noite, uma das pessoas que faziam parte desse grupo trouxe uma colombiana. E essa colombiana, ela estava ali olhando, ouvindo, mas eu via que ela estava muito distante. Quando encerramos a reunião, eu falei para ela: vem cá, senta aqui. E eu disse para ela, eu disse: moça, por que você está tão triste? Ela disse: eu não estou triste. Eu disse: não, você está triste. E tem uma razão da tua tristeza. Ela disse: por que é? Ela disse: porque você está buscando uma verdade e você não está encontrando. Ela disse: como o senhor sabe? Abriu a porta. Eu disse: como eu sei? Porque há um Deus e há o Espírito Santo. Ela disse: eu já tentei budismo, eu tentei outras religiões, eu já tentei espiritismo, mas a minha conclusão é que tudo é uma confusão e tudo não passa de uma mentira. Eu disse: moça, olhe para mim. Se você conhecer a verdade, você será salva. E no momento que eu falei aquilo, aquele coração foi cheio. E ela começou a lacrimejar. As lágrimas foram descendo. Eu disse: Jesus Cristo te ama. E se você encontrar com Ele, você nunca mais será a mesma pessoa. Porque Ele tem uma água que Confúcio não pode dar, que Buda não pode dar, que ninguém mais pode dar. Só Jesus Cristo, porque Ele é a própria água. E ela disse: eu quero. E ali nós oramos, e ela chorando, ela repetiu a oração, ela recebeu Jesus Cristo. 2 anos depois, ela voltou para a Colômbia. Poucas semanas depois, 2 anos depois, eu ainda tinha o WhatsApp dela. E a gente de vez em quando conversava. E ela disse: sabe, pastor, hoje sou parte do Ministério de Música da igreja. Eu tenho participação nos ministérios da igreja. E pastor, nunca me esqueço daquela noite em que eu bebi da água da vida. É assim. No ambiente de casa. O problema não está na palavra. O problema está que nós estamos vazios da palavra. Paulo, falando a Timóteo, disse uma coisa: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Eu acho que se Paulo estivesse aqui e eu fosse ter uma conversa com ele no meu gabinete, talvez ele me dissesse as mesmas coisas. Pastor Roberto, exponha essas coisas para eles. Digam para eles para não confiar nas riquezas deste mundo. Digam para eles para não confiar nos seus próprios sentimentos. Digam para eles para não confiar nos seus próprios corações, porque os corações dos homens são enganosos, mas a verdade está bem diante dos olhos deles. A verdade pode libertá-los. E a verdade é a minha palavra. A salvação não é um direito adquirido. A salvação é uma pessoa recebida. A salvação não é fruto daquilo que você e eu fazemos. A salvação é fruto que Ele fez. E quando nós começarmos a enxergar essas verdades, e essas verdades penetram em nosso espírito, a água de Deus vem para nós, vai nos lavando, vai nos purificando. O sangue de Jesus Cristo vai transformando as nossas vidas. E aí você começa a ver que agora tudo faz sentido. Tudo é uma coisa maravilhosa. Você vai crescendo nele. E as próprias coisas que te impedem de você poder receber de Deus são eliminadas de você, porque agora Deus repõe os desejos da tua carne com os desejos do Espírito Santo, para que se cumpra as Escrituras Sagradas. Deus olha, vê o teu coração e Deus responde os desejos e ansiedade do teu coração. Quando elas representam a visão de Deus. Eu queria definir rapidamente o homem, mas
Eu passei. Aqui, alimente. Eu coloquei aquilo ali de propósito, que é para ninguém ficar tentado a ir para o churrasco. Eu estava hoje conversando com a dona Sueli, que é uma das cuidadoras do Boris. E ela disse: comeu bem, seu Roberto? Eu disse: muito bem. Ele disse: e o senhor fez? Como que o senhor fez? Eu disse: eu fui ali e peguei um resto da geladeira. Mas o que o senhor comeu? Eu disse: eu comi 2 rodelas de inhame, 3 colheres de quinoa, e eu comi meio abacate, pequeno. E ela disse: o senhor comeu bem? Eu disse: comi muito bem. Porque mudei minha mente. Comer bem não é comer muito. Comer bem é comer saudável. E quando a comida é saudável, você sente os efeitos dela. E quando você sente os efeitos dela, sabe o que acontece? Você não quer mais aquela comida que não fazia isso. Aí o cara vai para uma pizza, uma pizzaria, rodízio de pizza. Meu Deus, eu já fiz muito isso. Você come 10 pedaços de pizza, eu comia 20. E ainda tinha sobra para as doces. 4.500 calorias. E eu ia para casa e rolava para lá, rolava para cá. E dizia: o que você fez? Você comeu bem? Eu comi bem demais. Ai, foi gostoso demais. Nós estamos assim espiritualmente. Você comeu bem? Comi maravilhosamente, fiz um estudo bíblico maravilhoso. Mas é indigesto. Aquele alimento briga com um, aponta o dedo para o outro, reclama do trabalho, reclama do carro, reclama da casa. Há uma indigestão espiritual, porque o alimento que nós pensamos ser bom, não é. Porque o alimento bom é fazer a obra de Deus. E quando você come a palavra de Deus para você exercer a obra que a tua carne pede, para você ficar apontando os dedos para os outros, para você dizer isso ou aquilo, para você ser a pessoa mais importante dessa vida, pode ter certeza, você está inchado, mas não alimentado. Eu espero em Deus que nós tenhamos o alimento certo nessa casa. Então, alimente. O verbo alimentar significa, no grego, é a palavra entrefo, que significa, cujos significados: nutrir uma pessoa ou algo. Aleluia! Então, veja, o ame, a essência dele. Eu chego aqui, vocês representam algumas famílias da igreja, e eu venho lá do Senhor, trago um prato cheio de vocês. E aí, eu vou ministrar isso para vocês. Segundo aquilo ali, eu trago em meu espírito o quê? Algo do Senhor, que vai nutrir você, que vai nutrir você, que vai nutrir você. Essa força de nutrição começa a gerar em nós poder, e os nossos lares vão ficar mais fortes. Por quê? Porque eu tenho condições agora de exercer a boa obra de Deus. Aleluia. Veja, são educar, formar a mente. A palavra nutrir se refere a dar uma alimentação saudável, cheia de nutrientes espirituais, que levam os crentes a serem viçosos no Espírito Santo. Aleluia! Como? De casa em casa. Como, pastor? Como é que você vai conseguir isso? Eu não posso ir nas casas de todos vocês. Gostaria de ir, mas um dia eu tentei fazer um cálculo. Se nós temos cerca de 1.500 pessoas, então vamos dizer, por baixo tivemos aí umas 700, 800 famílias aqui. Quando eu terminar a última visita, já se passaram 3 anos, e a primeira já está reclamando que o pastor nunca mais apareceu na casa dela.
Ou como resolver o problema. O alimento precisa chegar. Então nós vamos levantar presbíteros. Nós vamos levantar pessoas que amam a Deus e que amam os irmãos. E nós vamos chegar em cada casa. Quem já ficou internado no hospital? Você gosta de ficar num quarto sozinho? Não. Como é que você gosta de ficar naquele quarto? Acompanhado. De quem? De preferência minha mulher. De preferência minha filha. Sabe por quê? Porque nós fomos criados por Deus para nos relacionar. Eu vi uma estatística, se eu pudesse, talvez um dia eu vou mostrar para vocês, eu fiquei assim abismado. Uma pessoa nos Estados Unidos, ele fez uma coisa, ele fez um gráfico de todos os anos, e aquele gráfico mostra algumas listas, né, de coisas, e naqueles topos do gráfico tinha assim, comunicando com as pessoas, a lista ia até 80%, 90%, depois ele tinha assim, indo à igreja, era coisa de 78% a 80%, e aí ia, conforme foi passando os anos, bem rápido, os gráficos começaram a mexer, e quando chegou no ano de 2025, 2% de pessoas vão à igreja. E nós vemos as palavras de Jesus Cristo mais vivas do que nunca. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você quer ficar em qual estatística? De pessoas que estão frias ou de pessoas que estão mornas? Você quer ficar no meio daquelas pessoas que não têm nenhum sentimento pelas outras? Ou você quer ter e estar no meio da estatística de pessoas que cuidam um dos outros? Ame é isso, ame é vida, é levar alimento, é levar o que Deus tem no meu espírito para outra pessoa, para cada pessoa, cada um de vocês. Pode ter certeza, nós não queremos subir sozinhos. Eu vou, importa que eu vou, que meu filho vá, que meu primo vá, que meu marido, não sei. Mas eu quero ir e meus família todinha vai. E o resto, Deus sabe. Nós temos que passar por cima de tudo isso para sermos a igreja de Jesus Cristo. A palavra mobilizar, mobilize. Jesus disse uma coisa interessante, disse assim: ainda eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Diga, conduzi-las. Aleluia. Então, qual é o negócio de Jesus? Ele é o bom pastor conduz ovelhas. E quando ele se manifesta em seus ministros, é porque ele quer conduzir as ovelhas. E quando os seus ministros têm consciência de um chamado e têm em si a manifestação de Jesus Cristo, eles não farão outra coisa senão conduzi-lo às ovelhas de Jesus. Deu para entender? E aqui veja bem, ele diz: a palavra mobilizar significa conduzir a algum lugar. Aleluia. E eu espero que um dia a gente vai cantar músicas antigas. E vai ser aquela música: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só que nós vamos esquecer a segunda estrofe. Se você não vai, fica por aí. Se você não vai, fica por aí. Mas eu vou. Vai? Nós não vamos sozinhos, nós vamos com todos. Nós vamos buscar aquele que está afastado, nós vamos nos quatro cantos dessas igrejas, nós vamos buscar aqueles que estão sedentos, nós vamos buscar aqueles que estão sofrendo, nós vamos buscar aqueles que estão padecendo. Sabe por quê? Porque o céu não foi feito para você, o céu foi feito para todos que depositaram sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas se Jesus vai conduzir alguma pessoa para a glória dele, pode ter certeza, ele vai usar vocês. E ame a isso. É ser usado
para podermos levar essa bênção divina para os lares, para nós compartilharmos o amor de Deus em nome de Jesus. Meu tempo acabou, mas deixa eu só falar sobre isso aqui. Edificar. Esta é uma dimensão muito viva e de extrema importância na visão do homem. Ela está muito próxima de alimentar o rebanho, mas difere-se em sua essência espiritual. Alimentar é manter vivo, enquanto edificar é construir algo para a glória de Deus. Aleluia. Agora que eu alimento, eu te edifico. Como? Eu oro por você. Eu canto com você. Eu tive uma experiência. Eu não sei se a Aline está aqui. Aline, você está por aí? Não é a minha sobrinha. Ela não está aqui. Ela disse, no último domingo, ela disse, pastor, tem uma vizinha que ela está com câncer. E ela está muito mal. E era naquele momento, muita gente conversando, e eu ouvindo ela, a gente tentando, ela estava aqui na comunhão, Ágape, desculpe, e ela tentando falar comigo, e eu fui. Eu disse, não, eu vou. Eu disse, eu estarei lá com ela. E fui, no centro médico. E quando eu cheguei no centro médico, eu entrei, quando eu olhei para aquela mulher, que eu nunca havia visto antes, era como se eu já conhecesse, era como se ela fosse membro da igreja. E como eu estava meio confuso, eu não tinha ouvido tudo direitinho, eu achei que ela era até membro daqui. E cheguei, como está você? E a mulher olhou para mim. Ela estava com uma sonda. Eu disse, você está bem? E falei com a mãe dela, como é que está a senhora? Ela, estou bem. E tinha uma enfermeira lá. Eu disse, olha, eu vim aqui orar com você. Oh, obrigado. Eu orei. E conforme eu ia conversando com ela, eu orava de novo. E pedindo a Deus que desse vida para ela. Terminei a visita, eu fui para o meu carro. Quando eu cheguei no meu carro, eu pego uma mensagem. E ele disse, pastor, ela se converteu. Eu disse, me perdoa, eu não sabia que ela não era crente. Eu disse, eu fui para casa. Na cama, rolava para lá, rolava para cá. Ela pode ser levada para a eternidade. Eu não falei de Jesus para ela. Eu falei, Aline, faz um favor. Diga para eles que eu volto. Eu voltei. Quando foi por volta de meio-dia, eu arrumei um tempinho, cheguei no hospital, eu entrei lá, ela estava lá. Ela agora já abriu um sorriso para mim, a mãe dele só abriu um sorriso. E eu disse, moça, ontem eu vim aqui orar por você. Hoje eu vim aqui apresentar alguém para você. E ela disse, quem é esse pastor? Eu disse, eu vim falar de Jesus para você. Eu comecei a falar de Jesus para ela, os olhos dela brilhavam. E eu disse para ela, você gostaria de receber Jesus Cristo? Você gostaria de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? E ela disse, sim. E a mãe dela disse, eu também quero. E a enfermeira que estava lá disse, pode crer no que ele está dizendo, que eu sou crente também. E aí eu digo, então vamos dar as mãos, nós vamos orar. E nós oramos, e ela orava, e ela chorava, e ela dizia, Jesus, ela repetiu toda aquela oração. E eu saí daquele hospital, eu cheguei no carro, eu disse, glória a Deus, aleluia. Eu não podia carregar comigo esse peso. Ontem, ela foi sepultada. Mas para um outro destino. E se eu não tivesse voltado? Eu não me perdoaria. Eu estava falando sobre evangelismo na igreja em Fortaleza. E eu disse para eles, e se você encontrar uma pessoa que você foi visitar nesse dia, amanhã ela estiver morta e você não falou de Jesus para ela, o que vai acontecer?
E as pessoas foram entendendo, e a partir daí eu comecei a falar da urgência do Evangelho, a tempo e fora de tempo. E quando eu terminei toda aquela pregação, um moço veio chorando. Ele disse: pastor, ore por mim. Ele disse: por quê? Porque eu não me perdoo. Eu disse: por quê? Porque tudo que você disse aconteceu. Ontem eu fui na casa de uma pessoa, não falei de Jesus para ela, e agora ela está no velório, e daqui eu vou para aquele velório, e eu carrego esse peso dentro de mim, porque eu não falei de Jesus. Teu vizinho é crente? Aquela pessoa que mora embaixo do teu elevador, em cima do teu apartamento, são crentes? Importa. Eu espero em Deus, quando os homens estiverem distribuídos por essa cidade inteira, e cuidando do rebanho de Jesus Cristo, nós vamos estar nutridos o suficiente para entender que as pessoas são como uma seara branca, que precisam de Jesus, precisam do amor dele. E você é a pessoa que pode conduzi-la a Cristo. Eu quero apenas colocar uns versículos, se me permite. Sim ou não? Quem vai assistir novela? Não vai? Então, ótimo. Edificado sobre o fundamento. Veja, o homem, ele está dentro de uma visão de amor, ágape. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, aleluia, o centro, é ele que nos sustenta. Vocês são pedras vivas, mas ele é angular. Você é pedra viva, eu sou pedra viva, você é pedra viva, nossos filhos são pedras vivas, mas as pedras vivas formam como que uma cidade celestial, mas a pedra que sustenta todas as pedras chama-se pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. Ele não sustenta a tua vida em particular, ele sustenta as nossas ligações uns com os outros, ele sustenta o que a Bíblia chama de edifício de Deus, a igreja dele. E se nós temos essa pedra angular, esta igreja não verá derrotas, esta igreja não passará por tribulação, esta igreja está destinada ao céu e ela já está com suas vestes brancas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Vocês estão sendo edificados para quê? Como edifícios de Deus no Espírito, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo. Como fosse? O que eu estou fazendo aqui? Crescendo em ações de graças. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Há um propósito divino. Se somos o edifício de Deus, é para uma razão, é para oferecermos sacrifícios de louvores que agradam o seu nome, sacrifícios espirituais. E quando esses sacrifícios espirituais subirem para o trono de Deus, e o Senhor Deus se alegra com o sacrifício, está dentro dos meus modos, está dentro do meu amor, está dentro das minhas doutrinas, então ele cheirará esse sacrifício. E sabe aonde Deus vai tocar? Você sabe aonde Deus vai tocar? Você talvez nem imagine. Ele vai tocar na sua consciência, ele vai fazer você entender coisas que vocês nunca viram na vida. E quando suas consciências estiverem purificadas, não haverá lugar para o diabo, não haverá lugar para as mentiras, não haverá lugar para o ódio. O corpo da tua carne será totalmente destruído, o mal será erradicado, e o Senhor dos Exércitos vive para todos sempre em nossos corações. Aleluia.
E é isto que nós vislumbramos, é isto que o homem vem para fazer. Ele vem para preparar uma igreja, ele vem para colocar vocês na esfera de Deus, ele vem para colocar vocês na dimensão do amor de Deus, ele vem para que vocês recebam um coração disposto, um coração vivo, um coração cheio da glória de Deus, para não julgar pessoas, para não fazer distinções entre pessoas, mas para vocês olharem e verem como Cristo viu. Eu vejo minhas ovelhas. Aleluia. O conceito de edificados é a palavra cujos significados são construir sobre, edificar, para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma com ele, Cristo. Sua casa. Estruturas espirituais. Nós vamos trocar. O Espírito de Deus vai trocar, vai tirar cinzas. E no lugar das cinzas, uma coroa de glória. Eu vou encerrar por aqui. Eu não terminei, mas vou encerrar por aqui. Estarei na Fortaleza amanhã. Estarei pregando no próximo final de semana ali no aniversário da nossa igreja. Nós estaremos falando aos pastores ali do Nordeste. Nós vamos estar falando aos líderes da nossa igreja ali. Durante essas 2 próximas semanas. Na outra sexta-feira eu volto. E no domingo, eu quero ver se eu posso concluir isso para vocês. Porque eu disse hoje de manhã e repito aqui à noite, eu não estou pregando para vocês. Eu não estou ensinando vocês. Eu estou lançando para vocês uma visão. E a essência dessa visão é que você possa viver e existir na esfera de amor dele. Vocês estão entendendo? Todos fazem parte da visão. Sabe? Deus tem uma característica. Ele não força. Ele chama. O Espírito está chamando vocês para uma vida de glória. O Espírito está chamando vocês para viver intensamente as verdades divinas. Ele está aqui. Ele te convida. Mas nós temos que responder sim ou não. Eu espero que esta igreja seja madura para responder sim. Porque a vida que nos aguarda e as atmosferas de glória que Deus vai nos colocar serão infinitamente melhores do que a que nós vivemos nesses últimos anos. Deus nos deu um presente maravilhoso. Estava orando a Deus e o que nós vamos fazer no nosso EAB? Quem nós vamos convidar? Tentei várias pessoas. Ninguém podia vir. Datas como essa são muito difíceis de um pregador vir. Então, eu estava no meu computador me preparando para essas mensagens e de repente, no meio da leitura,
Pastor Álamo veio na minha mente. Álamo, faz tempo que eu não falo com ele. Aí eu peguei, entrei no WhatsApp dele e falei: Álamo, porventura você teria essas datas aqui disponíveis para você vir ministrar em nossa igreja nos dias 6 a 8, 5 a 7 de setembro? E eu vi, sabe quando o WhatsApp fica aqueles 3 pontinhos, o cara está digitando, você fica do outro lado doidinho que ele termine? Porque, puxa vida, você fica esperando aqueles pontinhos pulando e você não quer. E eu lá, e ele lá, e eu digo: fala logo, rapaz, eu estou doido para saber se você vem ou não vem. É tão simples, sim ou não. Mas sabe o que ele estava dizendo? Ele disse: pastor, o senhor não vai acreditar. Ele disse: ontem eu estava na minha igreja e o nosso pastor Chuck Pierce, que é muito famoso nos Estados Unidos, ele levanta-se no meio do culto e diz: Álamo, prepare-se porque virá um convite para o Brasil, é tempo de você voltar. E eu estava aqui orando e dizendo: Deus, como é que é? Eu vou, não vou, como é que vai ser? E você agora, você me manda. Ele disse: sim, eu tenho tempo e eu irei. É assim que Deus faz. Porque Ele tem uma percepção muito poderosa de Deus. Ele é um profeta de Deus. Esse homem consegue enxergar dimensões muito profundas. E eu tenho certeza absoluta que Deus já colocou alguma coisa no espírito dele para nós, para esse tempo, para esse momento. Por isso eu digo para vocês: o nosso Deus é o Deus do impossível. Então no próximo IAB nós teremos o pastor Álamo Biftu. Quem conhece o pastor Álamo? Quem já foi abençoado pelas mensagens dele? Aleluia, eu também. Eu sou assim suspeito para falar do Álamo, porque ele foi uma inspiração na minha vida, um impacto tremendo. As mensagens que mais transformaram minha vida veio da boca daquele homem. Um etíope simples, mas cheio da glória de Deus. Então, queridos, Deus está nos munindo. Deus está nos dando. E eu posso dizer para vocês, posso dizer uma coisa, sem medo de errar: chegaremos à estatura de Cristo. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Aleluia.